Vocês me apelidaram de Diego Agiota, mas a verdade é que vocês não param de cobrar a gente pelos testes da máquina que construímos aqui na Adrenalina. Pois chegou a hora de conhecer o desempenho do PC dos Sonhos 2020. Nós já temos 2 vídeos no ar. No primeiro a gente apresentou as peças para vocês, no segundo a gente montou elas e, enfim, essa é a hora de a gente conhecer o nível de desempenho que uma máquina que nem essa é capaz de entregar. Eu vou começar esse vídeo, na verdade, listando peças que eu não consigo exatamente dizer o desempenho, porque elas são auxiliares para algumas das coisas que nós vamos conseguir aqui. Uma delas são as memórias, então nós temos aí um total de 8 módulos que nos entregam 64 GB DDR4 em alta velocidade. E esse é o tipo de coisa que eu até posso mostrar uns testes sintéticos, mas eles são bem sem graça. São só tempos de resposta, milissegundos, latências. O que importa aqui é, esses 64 GB viabilizam você abrir muitos programas, você abrir projetos complexos, esse tipo de coisa. Benchmarks em si é um pouquinho difícil a gente mostrar o desempenho. Outra coisa que é muito importante é a nossa placa-mãe. Nós temos um processador exigente, então ele precisa de muita alimentação de energia, muita estabilidade, e também o nosso sistema de resfriamento, que no caso é esse sistema de resfriamento líquido da Cooler Master, sistema triplo de fãs. E esses caras todos juntos são os que tornam viável os resultados que eu vou falar agora, sim, eu consigo ilustrar para vocês, que é o do nosso processador. E um dos destaques do PC dos sonhos desse ano, que é o Threadripper 3990X. E, bom, nível de performance, recorde é a definição dele. Em todos os nossos testes de processador, aqueles que a gente foca mesmo na CPU, este é o cara que está no topo do ranking. Então, quando a gente fala em, por exemplo, um software que nem o Blender, nós vemos um salto de performance, olhando ali o segmento intermediário, os Core 5 e os Ryzen 5, que tem 6 núcleos, este cara com 10 vezes mais núcleos entrega um desempenho 10 vezes mais rápido, mais ou menos. Ele não chega a dar 10 vezes mais performance, mas aí a gente overclockou. Lembra que eu falei? O sistema de resfriamento líquido e alimentação tem importância nessa hora. E aí sim ele entrega algo próximo dos 10 vezes mais desempenho. Isso quer dizer que o seu Ryzen 5 ou o seu Core 5 que precisa de 10 horas para renderizar alguma coisa no Blender, a gente reduz isso para apenas 1 hora. Mas não é tudo na indústria que escalona tão bem assim. Então, outro exemplo de renderização, outro exemplo de que precisa de processador, que é a renderização no Premiere, não é tão boa assim o escalonamento. Então, por exemplo, se você coloca um Ryzen 5 ou um Core 5 para renderizar o nosso projeto de testes, esse cara vai continuar entregando o melhor resultado que a gente já viu aqui, só que ele reduz o tempo pela metade. Às vezes a gente vai lá, dá 10 vezes mais núcleos, dá o dobro de núcleos e não é exatamente o mesmo que a gente vai receber em troca, depende do tipo de aplicação. E no ponto mais negativo, digamos assim, nesse comparativo, entra os games. Então, os jogos têm usado cada vez mais núcleos, então nós estamos vendo os consoles indo para a configuração de 8 núcleos e 16 threads, então realmente processadores mais robustos vão ser importantes, especialmente na nova geração. Mas os testes atuais que a gente roda, a gente vai lá, joga muito mais núcleos e não tem muito mais quadros, porque realmente os jogos não vão conseguir tirar proveito dos nossos 128 threads. Ainda assim, um destaque desse nosso computador é que ele, além de ser o recorde quando ele usa múltiplos threads, quando nós falamos de um jogo ou de outras aplicações que não precisam de tantos núcleos assim, ele ainda assim representa. Ele tem uma excelente performance single thread, vai ter modelos que vão conseguir entregar mais que ele nesse aspecto, mas ele não vai ficar muito longe do pódio. Então é o produto mais impressionante que a gente conhece, porque quando ele pode usar todos os threads, ele atropela. E quando nós temos uma aplicação meio relacionada a poucos threads, talvez até single thread, ele não vai ficar no topo do pódio, mas ele continua ali aparecendo entre as primeiras posições. Ele consegue manter um resultado impressionante. Para o próximo hardware que a gente vai testar, galera, vamos ter que fazer uma leve ruptura no espaço-tempo. Nós vamos ter que voltar algumas semanas com o Diego do passado. Bom, galera, a gente está com o PC montadinho aqui atrás de mim para a gente dar uma olhada na performance da placa. A galera do Teclab está precisando dessa placa de volta. Ela é um pouquinho excêntrica, tanto para overclock quanto por causa dos componentes que eles mudaram. Então a galera está querendo ela para lá fazer uns overclockzinhos. E antes de devolver, claro, nós temos que dar uma olhada no nível da performance que ela entrega antes de a gente pôr a outra placa ali no lugar, né? Talvez vocês tenham reparado, a gente mudou um pouquinho a posição da placa, a gente tirou ela do riser cable. Uma experiência que a gente tem aqui no Adrena, principalmente quando a gente quer testar performance, é bom tirar da equação o riser cable. A gente já teve problemas com ele no passado, alguns impactos em performance. Então, na dúvida, vamos pôr ela direto no slot PCI. Ela
definitivamente não fica feio, mostra uns outros LEDs que não apareciam na outra posição. E vamos ver o que a gente consegue jogar com o nosso PCzinho aqui montado. Primeiro game que a gente vai dar uma olhada, obviamente tem que ser alguma coisa pesada, e nós estamos agora com Red Dead Redemption aberto na minha frente. Estou com algumas configurações na tela, eu não vou pôr todos os threads do Ryzen Threadripper 3990X, porque primeiro o Riva não consegue, ele vai até 32 núcleos, eu tenho 128. E mesmo que ele conseguisse, eu não sei onde eu ia pôr 128 porcentagens na tela e ainda enxergar alguma coisa. Então a gente está vendo o uso geral do Threadripper, que sinceramente ou bugou ou é isso mesmo, ele está usando 1%. Eu não duvido que seja 1%, porque são 128 núcleos e ele distribui o uso. Tem tanto thread aqui sem ter o que fazer, que eu não duvido que o gráfico no final desse 1%. E, é claro, o trabalho mesmo está para cima da nossa placa de vídeo RTX 2080 Ti, que está quase a 100% de uso. Basicamente é ela que está limitando a performance aí do nosso sistema. E está rodando este game na casa dos 70 quadros. Red Dead é pesado. Quem viu a nossa live rodando ele na 2080 Ti, viu que ele é muito trabalhoso para rodar em 4K, as 2080 Ti não segura esse jogo em 4K, muito dependendo da qualidade gráfica, elas não vão dar conta. E aqui, como vocês podem ver, eu estou jogando na casa dos 70 quadros. A resolução que eu estou usando agora é a do monitor que eu tenho aqui na minha frente, esse belíssimo modelo da Alienware, né, com suporte a G-Sync, 30 e muitas polegadas. Este é um monitor ultra-wide Quad HD, que é uma maravilha, adoro. Então nós temos aqui, deixa eu até mostrar para vocês, essa é a resolução, 3440 por 1440. Ela é um meio termo entre o 4K e o Full HD Ultra Wide. O Quad HD fica ali no meio de campo dessas duas coisas. E a configuração está aqui, aquela que ele coloca no preset personalizado aqui. A gente puxou, acho que a barrinha um pouquinho para a direita. Então, mas basicamente é o preset que ele indica para você jogar, ele vê qual é o hardware que você tem. E o resultado é um belíssimo gameplay de Red Dead. Nossa senhora, que veículo empolgante de dirigir. Sério que isso é o melhor que esse cavalo consegue? Ah não, agora vai. Agora sim. Eu vou jogar um Dirt Red Dead, assim. Dirt Rally Red Dead. Ih, não deu certo, não deu certo. Isso é muito mais chato do que eu achei que seria. Achei que seria uma coisa pro GTA, que você rouba o carro e fica capotando, explodindo coisas. Aparentemente cavalos não são, nossa senhora, tão legais. Meu cavalo morreu. Aperta F nos comentários para pagar respeito aos meus cavalos. Tá. Jogar outra coisa? Próximo game que eu quero dar uma olhada, este aqui é Control, um jogo que tem entre seus destaques um bom uso de Ray Tracing e do DLSS, duas tecnologias exclusivas aí das placas RTX. É o do Ray Tracing, pelo menos a implementação acelerada da NVIDIA via RTX, né? E eu configurei ele da seguinte forma, a gente está jogando ele na resolução do monitor, 3440 por 1440, e já tirando benefícios do DLSS. Então a gente está renderizando uma resolução um pouquinho menor e usando o DLSS para ampliar para a resolução final. E olha, é difícil ver esse jogo rodando, ainda mais que eu coloquei tudo no máximo em uma resolução alta e acima dos 60 quadros, mas essa placa está rolando. Então vamos ver que a gente tem um gameplay na casa dos 60, quase 70 quadros. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything. Não lembro quando foi que eu joguei. Nossa, a sensibilidade do meu mouse está lá. Não lembro quando foi que eu joguei em uma resolução tão alta, em uma qualidade tão alta, e numa taxa de quadros tão alta, e com o DPI do mouse tão alto. Eu acho que eu deveria ter configurado isso antes. Muito bom para Control. É muito difícil poder pegar esse jogo e simplesmente pegar a barra de qualidade gráfica aqui e só mandar ver. Colocar aqui tudo em qualidade alta e inclusive o Ray Tracing, ligar todos os recursos do Ray Tracing, mas é o nível de performance que a gente consegue com a 2080 Ti. E jogando em Ultra Wide Quad HD. Bora testar mais coisinhas.
Galera, próximo game que a gente vai dar uma olhadinha, este é The Division 2. Eu peguei ele porque gosto bastante da implementação em DirectX 12 dele, ele funciona muito bem em DirectX 12. Tem bons gráficos e tem até um certo nível de desafio para o processador junto com a placa de vídeo. Agora a gente está jogando com o jogo no talo, na resolução, novamente, Ultra Wide Quad HD. E olha, dá um trabalhinho para 2080 Ti rodar esse game. Ó. Vê que a gente está rodando ele na casa dos 70 quadros, com essa configuração. Claro que está fluindo muito bem, está muito bom de jogar. Ultra Wide é muito bom de jogar, ainda mais uma tela desse tamanho toda aqui. E ver como o nosso gameplay, olha a questão de DirectX 12, vê que nós temos um uso um pouquinho mais alto dos threads, do nosso Threadripper. Claro que ele está longe de ser muito usado, né? Está 10% de sua capacidade, mas vê que a gente já está um pouquinho, exigindo um pouquinho mais dele. E esse gameplay aqui, ó, agora saindo daqui de dentro, subiu para casa dos 80 quadros. Com, claro, todas as configurações no talo. Coloquei tudo no máximo. E temos o jogo fluindo muito bem. Só por curiosidade eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar um pouquinho o uso da 2080 Ti, é ela que está entregando esses 80 quadros nessa configuração, né? Vou experimentar mexer aqui um pouquinho nos gráficos, não vou limitar a taxa de quadros, dimensionamento de resolução, eu vou baixar um pouquinho, já subiu a taxa de quadros para 115, vou baixar um pouquinho mais porque eu quero ver quando é que a gente consegue chegar ao limite do processador, mas parece que vai longe, hein? Aí, pelo jeito, no nosso Threadripper eu coloquei a 50% a escala de resolução. Eu ia ter que baixar mais a qualidade, mais a resolução para tentar achar onde é o topo dele. Ele leva esse jogo a 140 quadros e ainda é a RTX 2080 Ti que está impedindo a gente de ter mais quadros do que a gente tem agora. Nossa, como é que eu errei esse tiro? Errei. Errei de novo. Problemas. Eita, mas difícil derrubar você, hein? E agora, por curiosidade, vamos lá ver quanto é que tá o uso do processador. Isso, galera, são todos os threads. Todos os 128 threads na tela. E... bom, agora que ele é tab, eu acho que o jogo está usando ainda menos. Deixa eu ver como é que... deixa eu ver se eu consigo pôr ele em modo janela para a gente manter as duas coisas ao mesmo tempo. Peraí. Tem vídeo... não. Janela. Não cracha, não cracha. Aí. Agora sim, a gente tem o jogo rodando aqui atrás. Vou tentar... e... deixa eu tentar distribuir eles aqui. E o resultado é esse aí que vocês estão vendo. A gente, por mais que o The Division seja um jogo que use bastante threads para os padrões de muitos jogos, DirectX 12, ele está bem otimizado, ele lida bem com processadores com muitos núcleos e muitos threads. Olha como é impressionante que ele, mesmo ele está... obviamente não vai conseguir usar 128 threads. Então um cara que nem o 3990 que a gente está usando aqui, 3990X é um processador para você colocar em outras funções, como renderização 3D, outra coisa que vai conseguir usar mais desse paralelismo dele. Mesmo o The Division, que é um dos jogos que eu mais gosto, nesse quesito de fazer uso de muitos threads, nem ele está conseguindo, há muito trabalho, a maior parte dos núcleos está 10%, 15%. E no geral, como o Riva está dizendo, está chegando a 20% do uso do processador, realmente um uso bastante baixo de todas as threads. E no fim das contas, eu tive dificuldade. Agora que eu estou começando a ver, agora que eu mexi na resolução por causa da janela, agora que o jogo está rodando a 173 quadros por causa disso, agora sim o limitador da performance se tornou o processador. Você pode ver que a 2080 Ti não está mais a 100% de uso, então aqui é onde para o 3990X.
Mais de 150 quadros acho que tá bom. Bom, galera, impressões nossas com o gameplay. O 3990X sai muito bem, então a gente já sabe que ele é um Threadripper diferente de outras gerações da AMD, ele empurra muito a taxa de quadros, então é por isso que deu para montar com ele, diferente de outros anos que a gente havia optado pela Intel, porque justamente na hora dos games, esses monstros da AMD, a arquitetura deles tinham dificuldades em manter altas taxas de quadro e isso acabou. 3990, como vocês acabaram de ver, roda mais de 150 quadros. Então, nos momentos em que o aplicativo usa muitos núcleos e threads, a gente tem todos, praticamente, do bairro aqui. E quando ele precisa de performance em menos threads, que é o que os jogos fazem, mesmo o The Division que eu mostrei aqui, que é um jogo que usa muitos threads, não vai usar o 128, ele vai entregar um bom desempenho, ele vai manter o nível de performance próximo aí dos melhores processadores do mercado. E quanto a 2080 Ti versão Tech Lab com suas memórias mais rápidas, a gente não sabe se é uma questão justamente por não ser o projeto original. O nível de performance é bem próximo do que a gente já esperava de uma 2080 Ti. Então, aqui jogando 3440 por 1440, o Ultra Wide Quad HD, eu jogo sobrando acima dos 60 quadros. Então, mesmo usando toda a resolução desse monitor, uma 2080 Ti vai rodar acima dos 60 quadros no Ultra, praticamente todos os jogos que a gente testar, e aí vai do balanço que você quer fazer. Por exemplo, no Control eu podia ter alcançado uma taxa de quadros mais alta, reduzindo, por exemplo, o MSA, que por padrão, na qualidade alta do Control vem muito alto, vem 4x, dá para pôr em 2x, o resultado final é bom ainda. Mas aí vai do que você quer configurar. Control, para mim, rodando a 60 quadros já tá bom e a gente conseguiu mais 60 quadros. Red Dead também, acima dos 60 quadros, nessa configuração de tela, belíssimo. Então, bom, é o que a gente esperava. A gente colocou as melhores peças do mercado e algumas até meio modificadas para ficar um pouquinho melhor. Nosso gameplay, para um monitor que nem esse aqui, é Quad HD Ultra Wide. A gente tem uma excelente taxa de quadros e as memórias, pelo que eu vi, não consumiu mais do que 12 GB ao longo dos nossos testes em vários dos games que a gente jogou. Então, tá sobrando definitivamente. É o PC dos sonhos, é o que eu estava esperando. Ligamos as coisas e elas entregaram alta performance. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. E na parte de armazenamento também a gente não fica atrás em nada. São ao todo 3 drives, 2 SSDs e um HD de 10 TB. Mas eu vou começar pelo mais impressionante, que é o SSD PCI Express 4.0 Cardea 0 Z440 da Team Group. Ele alcança velocidade de até 5.000 MB de leitura, 4.400 MB de escrita. Mas onde que eu vou conseguir tirar o maior benefício desse tipo de velocidade? Principalmente em cópias de arquivo. Então, se eu tiver um outro SSD de mesma velocidade, a transferência vai ser muito rápida. Nós temos testes impressionantes aí, que a gente copiou um jogo, o Control, com 40 GB, foi em absurdos 30 segundos. Isso é muito pouca coisa, pessoal. E também, se você não tiver 2 drivers, você pode simplesmente pegar um SSD, no nosso caso é um modelo de 1 TB, particiona ele em 2 partições, o C e o D, e aí você vai conseguir ter esse benefício. Mas também temos um outro SSD que não deixa a desejar. O modelo Cardea 2 é um SSD PCI Express 3.0, mas que alcança velocidades de 3.000 MB por segundo. Novamente é muito rápido, então também vai ser possível conseguir tirar todo esse benefício de transferências muito rápidas quando eu estiver copiando do modelo Cardea Z440 para o Cardea 2. Temos testes nesse perfil também com ótimos resultados. E sabe uma coisa que me impressionou bastante também? Foi a própria cópia de arquivo com o HD envolvido. Logicamente, não é nesse absurdo de velocidade que a gente tem com os SSDs, mas foi num cenário muito bom. E olha, 10 TB de HD, certamente a gente não vai passar por dificuldade com falta de armazenamento por longos anos. E os jogos estão ficando cada vez maiores, então não teremos problemas desse lado. E também, se eu quiser salvar o que for aí, não será um problema. Em teste em games, utilizamos o famoso BF5. A gente utiliza esse jogo em todas as análises de SSD que vocês podem acompanhar no site. A gente pega uma fase, carrega o jogo e computa o tempo que ele demora para carregar até o momento de jogar. Em um SSD, cerca de 25 segundos. Em um HD, o dobro praticamente.
Mas isso muda um pouco quando após você morrer uma vez, o jogo já está na memória, aí o HD se aproxima muito de um SSD. Isso a gente vai ver muito também nos consoles de nova geração, é isso que os SSDs vão proporcionar de uma agilidade muito maior para os consoles, porque SSD permite carregar de forma muito mais rápida, não apenas após recarregar através de uma morte, por exemplo, em um determinado jogo de FPS, mas sempre vai ser muito rápido e o BF é um bom exemplo para mostrar esse cenário. E também fizemos alguns testes sintéticos porque são importantes para mostrar o máximo que os hardwares, esses componentes aí de tecnologia conseguem proporcionar. Utilizamos o software ATTO Benchmark para ver aí o limite do que os SSDs alcançam em velocidade. Bom, o Diego e o Fábio ficaram com as melhores partes, que foi fazer os testes e os benchmarks. E eu acabei ficando com a pior, que é jogar e aproveitar a máquina que a gente montou. E o que eu fiz aqui foi realmente fazer o setup perfeito de stream, o setup de stream dos sonhos. Aqui a gente está usando o monitor da Horus para estar acompanhando a stream, aqui Lite da Elgato, que a gente está usando o Quadcast, e esse conjunto de periféricos que eu já vou comentar sobre eles. Eu gostaria de falar como é jogar no PC dos sonhos, que o Diego e o Fábio acabaram só fazendo testes e eles não viram na prática realmente o que é a sensação de estar aqui jogando. O PC dos sonhos é o PC que a gente consegue cuspir quadros, é o PC que a gente está transmitindo em Quad HD, em uma taxa de quadros absurda e com a 60 frames. Isso é simplesmente absurdo. Ele está sendo muito responsivo, ainda mais com esse monitor da Alienware de 34 polegadas Quad HD Ultra Wide 120 Hz, que responde automaticamente a qualquer ação que a gente faça. A gente consegue jogar jogos competitivos em uma taxa de quadros altíssima e uma resolução muito alta. Sobre a estabilidade, ela é absurda. Os jogos simplesmente são muito estáveis, pelo fato de a gente ter um processador absurdo com 64 núcleos e 128 threads. Simplesmente é uma experiência absurda em jogos. Você não tem nenhum stuttering, nenhuma queda de quadros e você consegue aproveitar ao máximo. A imersão, ainda mais com esse monitor curvo, esse 120 Hz, ela se torna imensa. Você parece que está dentro do jogo realmente. Todo mundo sabe, para um PC ser gamer, ele tem que ter uma luz piscando. E o nosso PC, ele é muito gamer. Sem contar que todo mundo já sabe que LEDs RGB dão muito mais FPS na hora da sua jogatina. Não dá aquele stuttering, é mais 10%, é maravilhoso. Falando no PC dos sonhos, vamos comentar um pouco do que eu fiz na hora da customização dos LEDs. Aqui eu utilizei essa fita da Razer para dar um charme adicional. Também coloquei mais duas fãs com suporte ao LED do gabinete da Cooler Master. Sem contar que todo o gabinete da Cooler Master ele consegue ficar num ecossistema. Mas aí entram alguns problemas, porque, por exemplo, a gente estava usando software da Razer, software da Cooler Master, software da Cougar, e quando a gente adiciona isso tem um problema, que não é todas as fabricantes que conversam muito bem entre si. Sempre tem esse problema no mercado, onde cada item que você compra tem uma fabricante e tem um controlador diferente. E isso acaba complicando sempre da hora de sincronizar, mas a gente conseguiu um resultado muito bom. A gente conseguiu que nosso mouse, nosso teclado, nosso gabinete ficasse simplesmente animais. Ficou muito lindo essa customização, onde que essa configuração mais de arco-íris mesmo. Estamos mesmo por deixar as trocas de cores, ele passa por todas as cores, eu acho que dá um charme muito bem. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de cores
estáticas, eu gosto que fica tudo piscando mesmo, a gente consegue fazer o mesmo com a mesa e tudo está sendo controlado pelo controlador da Cooler Master. A placa-mãe, ela ficou um pouquinho devendo pelo fato da MSI, por ser uma linha Creator, não entregar muito bem alguns softwares na hora de estar controlando, por exemplo, as memórias, controlando a própria placa de LED dela, mas mesmo assim ficou lindo. E a conclusão é a mais óbvia possível. Aqui a gente tem uma máquina linda com desempenho absurdo. Nesse ano a gente fez um setup um pouco mais diferenciado, que é usar o que há de melhor no mercado. E sem contar que para tudo isso funcionar, tem que ter um ótimo gamer profissional que nem eu aqui atrás, senão nada disso adianta e nem funciona. Quer que eu fale de novo para deixar claro isso? Talvez, é importante. Né? É assim que eu trabalho, a calça colada. Carver. Jogos absurdas. Absurda é simplesmente absurdo. Experiência absurda, imenso. Imenso não. Eu tinha usado o quê? Absurdo. Bom, galera, esses são os nossos primeiros testes com o PC dos Sonhos 2020. Isso aqui é o melhor hardware disponível para o consumidor doméstico que é possível comprar hoje. E, é claro, a gente não necessariamente recomenda que você monte uma máquina dessa. Com certeza não está aqui a melhor relação de custo-benefício. Várias das aplicações podem não usar os 64 núcleos que a gente equipou aqui. Então, vamos devagar, mas ao mesmo tempo, esse artigo sempre serve de referência para nos mostrar o limite da indústria, até onde foram as tecnologias que estão disponíveis para um cara que monta o seu PC doméstico. E, com certeza, como a gente já faz esse artigo há algum tempo, né, Fábio? Dá para ter uma ideia de como a indústria vem evoluindo, desde o primeiro que a gente fez, que é 2014? Sim, naquela época ainda usando 4 placas de vídeo. Hoje a gente já, né, é um conceito que era muito adotado, né, tanto a AMD como a NVIDIA investiam bastante nesse tipo de solução e hoje em dia uma única placa dá conta aí de um PC do sonho. E cada vez menos gente também motivando, né? A gente vê incentivos menores para você fazer combinação de múltiplas placas, mas em compensação, se por um lado reduziu as placas, a quantidade de núcleos disparou nos últimos anos, então nem se compara. O que uma máquina entusiasta de 2014 tinha 6 núcleos, hoje em dia é uma intermediária, e olha lá. Então, fizemos uma série de testes em aplicações como o Adobe, em testes, tudo que utilizavam múltiplos núcleos de threads, então tem uma série de testes, deu para ver aonde, né, Cassiano, que a gente conseguiu deu para ver várias aplicações onde que ela se destaca, dá para ver muito onde que o CPU ele se destaca muito pelos seus 64 núcleos e 128 threads. E também, essa máquina, apesar do seu desempenho incrível, ela ficou muito linda. A gente conseguiu customizar os LEDs muito bem. Teve alguns problemas pela quantidade de cabos e a quantidade de softwares diferentes que a gente teve. A indústria ainda tem o que evoluir nesse aspecto, galera. Já foi pior. Quer dizer, os softwares RGB já foram piores. A gente já está começando a ver alguns padrões em comum conversando entre si. Aplicativos que conseguem usar SDK de mais de uma empresa ao mesmo tempo. Mas ainda continua sendo um inferno do gerenciamento de cabos. Vira um inferno ali atrás. O que está escondido aqui é inacreditável. E também essa questão de configurar ainda é um pouco cansativo. Mas vale tudo a pena para aqueles FPS a mais nos jogos só por esses LEDs. Então vale a pena no final. E mesmo tendo essa máquina top do jeito que ela ainda também vai permitir alguns upgrades futuros, né? Aonde que a gente vai conseguir brincar aí? Processador? Improvável, né? Vai demorar um pouco. Só se é uma arquitetura nova. SSD talvez, sabia? Sim. Porque nós temos, por enquanto, todos os SSDs do mercado PCIe 4.0 utilizam o mesmo controlador. Então aí tem novos modelos chegando até o final do ano. A gente deve ter um upgrade nessa área de armazenamento, mas em outras duas aí. Sim, e quem sabe a gente não usa aquela placa que veio junto para tentar fazer um RAID 0 e a gente ter o máximo desempenho no SSD. Seria muito certamente bom. É uma boa ideia. Falando em performance, então, de processador, a gente tem a coisa mais rápida que a gente já testou aqui no Adrenaline, na hora de renderizar coisas no Blender, na hora de editar vídeos. O que ainda não vimos escalonar, games não adianta. Games chega uma altura que dá mais núcleos, não resolve. E por mais que a indústria esteja indo para mais núcleos,
A gente viu aqui que 64 núcleos não vai ser melhor que um bom octa-core em frequência alta, pode até perder por um pouquinho de desempenho. Mas uma coisa que dá para destacar, é um processador que é muito bom quando a gente usa múltiplos núcleos, Blender, Premiere, V-Ray, mas ele não ficou muito atrás de processadores mais básicos em games. Isso era uma coisa que a gente não via no passado. Os Threadripper, principalmente, quando você colocava um Threadripper para rodar um jogo, ele não ia muito legal. Esse cara aqui não ficou devendo nesse assunto. E em relação a memórias, logicamente não passamos nenhum problema, mas é uma situação que dá para ganhar um upgrade também. Temos 64 GB, essa placa-mãe exposta a 256, quem sabe, está aí. Mas eu acho que a maior atualização certamente vai ser em cima da placa de vídeo. Exato. Nós estamos na expectativa. A Nvidia deve vir em algum momento com a série 3000. A 2080 Ti já tá velha, Jensen. A gente já precisa de um upgrade para esse cara aqui. Ou quem sabe as AMD. Quem sabe? Quem sabe chega uma Big Nav ou algo do tipo pra gente tá fazendo essa troca. E eu acho que a única vez que a placa foi Radeon no PC Edições foi a primeira edição, hein? foi, não, Só na teve, primeira, não foi? Teve a edição do PC dos Sonhos AMD que foi não, uma Tá especial. certo, foi a edição AMD, que foi o que Que é tiveram uma as especial. duas. Foi a primeira vez que a gente usou o Threadripper também pra um PC de sonhos, então foi bem legal. Mas por enquanto aqui a gente quer ver a AMD, quem sabe disputar um espaço nesse PC sem ter que fazer essas ligas aí, PC AMD, PC Intel, Nvidia, quem sabe eles entreguem até a placa mais rápida do mercado. Por enquanto é a GeForce que tá mandando por aqui, mas uma disputa é sempre bem-vinda quando a gente fala aí para nossos consumidores. Eu acho que é legal também a gente pedir o que eles, né, o que vocês querem que a gente faça com esse PC, tanto em testes, alguma outra loucura, né, Cassiano? Quem Alguma sabe? outra loucura, quem sabe a gente já trabalhou com softwares que fazem várias máquinas ao mesmo tempo, quem sabe a gente trabalha com esse aqui, que é muito mais potente do que a gente já viu, com aquele servidor que a gente montou, quem sabe a gente tenta repetir ou faz em outras loucuras. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que a gente pode fazer com esse PC. Se vocês acham que faltou LEDs, onde a gente tem que pôr mais LEDs. Se vocês querem que a gente teste, a gente pode fazer uma versão em que a gente roda os testes com todos os LEDs desligados e outros que a gente liga todos os LEDs e a gente mostra pra vocês a diferença de performance. Falando em performance, hoje o limitador nos games é a placa de vídeo, nesse cara aqui. Então nós estamos falando a 2080 Ti. É viável 4K Ultra na casa dos 60, às vezes tem que desligar um filtro aqui ou ali. Vamos ver o que a próxima geração nos traz, porque o Ray Tracing está vindo com força nos novos consoles, o quanto a gente vai ter de Ray Tracing nas próximas gerações, e se a gente vai superar a barreira do 4K, ou quem sabe vai começar a superar a barreira do 4K com mais do que 60 frames. As próximas placas de vídeo vão nos mostrar, mas hoje este é o cara para você jogar em 4K 60 frames no Ultra, é a melhor placa disponível no mercado. E se a gente pôr uma segunda placa, às vezes vai dar mais desempenho, às vezes não, como a gente comentou. Depende da aplicação. E certamente terá mais incomodação. Isso é uma coisa Sem dúvida. clássica. Sem dúvida. Então é isso, né, Diego? Eu acho que Por enquanto, essa é a melhor máquina que a gente consegue montar, mas à medida que saírem novos jogos, novas aplicações e vocês derem sugestões de coisas que vocês quiserem que a gente teste, a gente pode ir experimentando. Então a caixa de comentários está aí. O que vocês querem ver essa belezinha fazer? Que tipo de aplicação, que tipo de uso vocês estão curiosos para ver um perfil desses de hardware fazendo? Então, galera, para mais testes e para não perder nada disso, eu sei o quanto vocês adoram quando a gente brinca com hardware. Eu sei que é por isso que muitos de vocês assinam o canal. Então, assinem o canal, vocês vão ficar sabendo quando vier novos conteúdos e a gente está de olho no feedback de vocês para também gerar coisas que vocês estão a fim de dar uma olhada nessa máquina aqui. E a gente se vê em futuros vídeos e vocês também veem essa máquina no futuro. Galera,